Sabe aquela sensação de felicidade? Ou a tranquilidade de uma boa noite de sono? E aquele susto que te deixa em alerta? Pois é, tudo isso é, na verdade, uma química poderosa rolando dentro do nosso cérebro. E hoje a gente vai conhecer os maestros dessa orquestra. E aí que tá a grande questão, né? O que controla tudo isso? Pensa assim, é como se tivesse uma conversa acontecendo o tempo todo na nossa mente. Uma conversa que define se a gente vai se sentir calmo e focado ou super alerta e pronto para agir. Exato. E é aqui que a gente mergulha no mundo das monoaminas. Elas são as verdadeiras regentes do nosso estado interno. E hoje vamos focar em duas delas que, olha só que interessante, têm papéis quase opostos, mas que se completam perfeitamente. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar essa química toda como uma conversa. Uma conversa entre dois personagens, sabe? Cada um com sua própria personalidade e um papel super bem definido. Então, de um lado, a gente tem a serotonina, que é tipo o nosso estabilizador. Ele é a voz da calma, do bem-estar, sabe? E do outro lado tem a norepinefrina, que é o nosso sistema de alarme. Ela está sempre pronta para ligar o sinal de alarme máximo. Ok, vamos começar então pelo nosso agente da tranquilidade, a serotonina. A função dela é basicamente manter o equilíbrio, colocar a casa em ordem, digamos assim, aqui dentro. E olha só que detalhe fascinante sobre a origem dela. A serotonina vem de uma região bem central e estratégica do cérebro que se chama núcleo da RAF. E de lá ela se espalha como se fosse um gerente geral, sabe? Modulando, organizando todo o nosso estado interno. E na prática, o que isso quer dizer? Bom, significa que ela ajuda a estabilizar o humor, regular nosso sono, controlar como a gente percebe a dor e até segurar um pouco a nossa impulsividade. Sabe quando tudo parece estar no lugar? Pode apostar que a serotonina está trabalhando direitinho. Beleza, agora vamos para o outro lado dessa conversa. Se a serotonina é a calmaria, a norepinefrina, ela é a tempestade. É o sistema que deixa a gente preparado para reagir e reagir rápido. A origem dela é numa parte mais antiga, mais fundamental do nosso cérebro, o rombencéfalo, e a função dela é igualmente direta, até primitiva, eu diria. Soar o alarme é o nosso sinal químico de emergência. E as funções dela são super intensas e imediatas. É ela que dispara o estado de alerta, que ativa reações de pânico, que inicia aquela famosa resposta de luta ou fuga. O coração acelera, a respiração muda, o corpo fica preparado para o que der e vier. E aqui, olha só, o contraste fica perfeito. De um lado, a serotonina, saindo lá do núcleo da RAF para estabilizar tudo. Do outro, a norepinefrina, vindo do rombencéfalo para soar o alarme. E na prática clínica, a consequência também é totalmente oposta. Uma é alvo de antidepressivos e a outra de medicamentos para reduzir o pânico. Mas aí vem um ponto crucial. Se a gente entende como essa conversa funciona, será que dá para influenciar? E a resposta é sim! É exatamente aí que a medicina moderna entra em cena. O processo é até bem lógico, se a gente parar para pensar. Primeiro, se identifica um desequilíbrio, tipo pouca serotonina circulando. Aí, um medicamento é usado para mirar naquele sistema específico e o objetivo final é sempre o mesmo: restaurar o equilíbrio perdido. No caso do sistema da serotonina, os medicamentos mais conhecidos são os famosos ISRS. Pensa neles assim, ó. Eles funcionam como uma espécie de barreira que não deixa a serotonina ser limpa do sistema muito rápido. Com isso, ela fica ativa por mais tempo, o que aumenta o seu efeito estabilizador no humor. Agora, para o sistema de alarme da norepinefrina, a abordagem já é outra. Aqui entram os beta-bloqueadores. Eles agem para diminuir a resposta física ao estresse. É importante entender, eles não acabam com o medo, mas eles acalmam a reação do corpo, sabe? Reduzindo os batimentos cardíacos, por exemplo. Então, no fim das contas, o que tudo isso mostra pra gente? Fica muito claro que não existe um neurotransmissor bom e outro ruim. A chave da saúde mental, na verdade, está no equilíbrio delicado entre eles. A gente precisa do estabilizador para se manter centrado no dia a dia, mas também precisa do sistema de alarme para se proteger do perigo. A vida acontece justamente nessa dança, nesse jogo constante entre esses dois sistemas. Então, acho que o grande aprendizado aqui é esse. Entender essa conversa química nos dá um mapa novo para navegar o nosso próprio mundo interno. É quase como entender as marés químicas que influenciam como a gente se sente, dia após dia. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para a gente pensar. Se o nosso humor, nosso foco, nossas reações, se tudo isso é tão influenciado por essa conversa, que parte de quem a gente é
é, no fim das contas, apenas química.